Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e a lição de hoje é de número 9, que nos traz o seguinte tema: o ministério de pastor. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nessa lição trataremos sobre o ministério de pastor. O que significa o termo pastor? O termo pastor vem do verbo grego poiné, que significa apacentador de ovelhas. Mas qual é a função do pastor? A missão do pastor ela é múltipla, mas vamos nos deter em apenas 3 delas. A primeira como ensinador, a segunda como cuidador e a terceira como exemplo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo na sua carta, em capítulo 2, versículo 15, ele aconselha ao jovem pastor recém-empossado na igreja que ficava em Éfeso, aonde ele pastoreou durante 15 anos. Ele aconselha Timóteo no seguinte versículo dizendo: Procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Apresentar a Deus, estar disponível diante de Deus com o coração purificado e que maneje bem a palavra da verdade, para que possa, estando na frente da igreja, ensinar a boa palavra de Deus, para que o povo vá crescendo no conhecimento e na vontade do Senhor Deus. Por isso a importância do ensino no seio da igreja. Também no Salmo 119, versículo 105, o salmista Davi nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista Davi sabia da importância que tem a palavra de Deus, para que nós venhamos aprender a vontade de Deus e assim caminhar na sua vontade. Sabemos que quando viemos do mundo, viemos com várias distorções, vários pensamentos imundos, várias condutas erradas. Ao nos deparar através da conversão a Cristo, temos que deixar as coisas velhas para trás e aprender. Esse aprender nos fala que devemos conhecer primeiramente a vontade de Deus e assim andar nelas. Aí é a importância que tem do ensino da palavra de Deus no meio da igreja. A próxima missão do pastor é de cuidar da igreja. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 28, a parte A do versículo nos diz o seguinte: Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu. Queridos, o cuidado que o pastor tem de ter com suas ovelhas, com seu rebanho, com as pessoas que Deus concedeu a ele, para que assim fosse cuidada por eles, é de extrema necessidade. Eu me recordo agora do jovem rei de Israel, Davi, quando ele ainda cuidava de animais, de ovelhas no pasto. A Bíblia nos diz que veio um urso e tentou arrebatar uma das ovelhas. Davi não correu, pelo contrário, ele partiu para cima e ali matou o urso para proteger aquela ovelha. No segundo episódio, aconteceu de um grande leão vir atacar as ovelhas. Davi pegou pela barba do leão, matou o leão, mas não deixou que ele levasse nenhuma de suas ovelhas. Olha a coragem que Davi teve. Ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, tudo isso para cuidar, para manter intacto a vida do seu rebanho, das suas ovelhas. O cuidado que o pastor tem que ter com as ovelhas é fundamental. O próprio Senhor Jesus nos contou acerca da parábola das 100 ovelhas.
quando uma das 100 ovelhas fugiu do aprisco. O pastor deixou as 99 em segurança e foi pelos montes e valados até que ele encontrou a ovelha fugitiva. Ele muito se alegrou, colocou sobre os seus ombros e novamente a trouxe a proteção e o cuidado no abrigo. Assim também os pastores, sabendo que as ovelhas que estão ao seu cuidado não pertencem a ele, mas pertencem a Deus, sendo que o Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo pastor, ele é pastor dos pastores, e todos os pastores irão prestar conta a Deus da função e do cuidado que ele teve diante das ovelhas de Cristo Jesus. A terceira e última função do pastor é de ser exemplo. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, nos diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. O apóstolo Paulo, ele fala para que o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que ele fosse exemplo dos fiéis, na pureza, na fé, no trato. Todas essas qualificações têm que ser vistas pelas suas ovelhas. As ovelhas têm que ver no pastor todos esses requisitos. Por isso, ele tem que ser o exemplo dos fiéis. Não pode um pastor estar na frente de um rebanho sem que a vida dele não condiz com a palavra de Deus. Mas, pelo contrário, ele mesmo tem que ser o exemplo em tudo para que a sua igreja, para que as suas ovelhas observem nele, em meio à sua conduta, um caminho a ser trilhado. O próprio apóstolo Paulo, ele falou: sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo Jesus. A importância que o pastor tem dele mesmo ser o exemplo para todos os fiéis. Que a igreja de Cristo, que as ovelhas possam observar no pastor um homem de fé, um homem que confia em Deus, um homem de oração, um homem que tem um coração purificado pela ação do Espírito Santo. Para que a igreja venha imitar os seus passos, é necessário que o pastor tenha um bom exemplo diante das ovelhas. Queridos, o ministério pastoral não é para todos, é para aqueles que o Espírito Santo constituir sobre a sua igreja. Tem pessoas que acham que ser um pastor é bonito, ou tem um bom salário, ou porque está em uma posição hierárquica um pouco maior do que os outros membros da congregação. Mas a pessoa que pensa assim, ela se encontra errada e provavelmente não está sendo chamada para essa função. Mas talvez Deus queira te chamar para exercer o pastorado, mas para isso é necessário que você o busque e também que você viva como um obreiro aprovado e que maneje bem a palavra da verdade. Nós sabemos que existem falsos pastores que estão diante da igreja de Cristo Jesus, ensinando falsas doutrinas e com isso levando o rebanho à desobediência à palavra de Deus. Por isso a necessidade de que todas as pessoas, primeiramente, elas entendam e prove-se a si mesmo se recebeu de Deus esse chamado sublime de estar diante da igreja de Cristo Jesus. Assim, meus queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição falando sobre o ministério de pastor, a função de pastor, as qualificações
para uma pessoa exercer a função de pastor. E se Deus te chamou, ore a Deus, busque a sua presença, busque compreender mais a palavra de Deus, para que no tempo certo o Senhor possa te usar diante da sua igreja. Eu também peço que você curtam, comentem e também compartilhem para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima lição, se assim o bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.